quais são os parâmetros mínimos e se existe algum parâmetro específico para a área da cirurgia odontológica que precisam ser acompanhados, monitorados. Vindo agregado a esses sinais, então, primordiais, pressão arterial, oxigenação, frequência cardíaca e frequência respiratória, tem uma ala forte dentro da sedação odontológica, trazendo o conceito da importância do capnógrafo, né, de mensurar a expiração do CO2 do seu paciente durante a sedação. Então, a capnografia, eu falo, é o próximo passo que talvez nós tenhamos que dar em direção ao avanço da qualidade do nosso monitoramento. E você acredita que, por enquanto, não é muito recorrente? Por enquanto, não. Né? Por enquanto, eu entendo que nós tendo, né, claro, ali no monitor, frequência respiratória, saturação, batimento cardíaco e pressão arterial, nós estamos fazendo sedações com excelentes níveis de segurança. Entendi. Existe alguma especificidade? Vamos pensar na capnografia para algum uso específico ou não? Poxa, nós poderíamos pensar na capnografia para um paciente menos preparado fisicamente, fisiologicamente, mas o que seria esse paciente na prática? É um paciente asa 3 descompensado, é um paciente asa 4, e aí, Aline, a gente tem que ter clareza em relação até à indicação. Esse paciente descompensado, esse paciente asa 4, ele não é paciente para procedimento ambulatorial, ele tem que ser direcionado para ambiente hospitalar, né? Aí sim, aumentar a qualidade aí do monitoramento. Então, no dia a dia da sedação odontológica, qual é o perfil do paciente? É um perfil de um paciente estável. Nós não estamos falando de paciente crítico, com comorbidades, descompensado. Não é esse perfil do paciente para a sedação em ambiente ambulatorial. Quando nós vamos para um outro perfil de paciente, já com comorbidades, asa 3 descompensado, asa 4, ele não é candidato a ser atendido dentro do consultório odontológico, é atendido dentro do ambiente ambulatorial, e sim direcionado para o ambiente hospitalar, que lá ele já vai estar entubado, vai ter uma suplementação de oxigênio, vai ter mais avançado. Então, para o ambiente de consultório, são esses aí os sinais primordiais e fundamentais. Entendi. Talvez ali, se for para pensar na capnografia, então seria uma coisa assim, talvez um extra, né? Um extra. Olha, eu quero mais uma informação. Qual é a próxima informação, então? É ter, sim, o capnógrafo, o exame de capnografia à sua disposição. A sedação, ela trabalha muito na respiração do paciente, né? Então, a sedação segura precisa monitorar frequência respiratória e saturação. E qual é o outro sinal que o monitor pode me oferecer em relação à respiração? É justamente o capnógrafo que pode me oferecer. Então, a capnografia, ela seria a cereja do bolo para uma monitorização em ambiente ambulatorial. E sobre a questão da legislação, o que se tem atualmente, o que você entende como, o que é a tendência, como é que está esse processo da exigência sobre esses equipamentos, sobre o preparo, sim, né? Mas me conta um pouquinho. Entendo que o preparo do profissional, a capacitação do profissional para isso é exigida, sim, mas com relação aos equipamentos e aos aparatos ali, como olha só, né, Aline? Existe uma lei federal número 5.081, que é uma lei que regulamenta o exercício da profissão, que regulamenta a odontologia no Brasil. Essa lei ela é de 1966, é uma lei antiga. Então, desde 1966, o artigo 6º da Lei 5.081 fala sobre a possibilidade real, né, do cirurgião dentista aplicar no seu dia a dia as especialidades farmacêuticas. Então, compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar as especialidades farmacêuticas por qualquer via de administração. Então, que o dentista pode prescrever um benzodiazepínico, a lei ela é muito clara. E
existe um gargalo dentro dessa lei que ela precisa ser atualizada. E hoje o Conselho Federal de Odontologia ele está se movimentando para atualizar essa lei. Então, muito possivelmente, num período curto de tempo, o Conselho Federal de Odontologia vai criar uma resolução onde ele vai especificar de fato o que o colega cirurgião dentista precisa ter no consultório dele para que ele possa executar a sedação. E aí, aquilo que a gente já ensina nos nossos cursos, ele é muito atrelado à legislação do CFM, porque o CFM ele tem uma clareza em relação ao que é necessário para que o médico realize sedação. O CFO ainda não tem essa clareza. No espaço curto de tempo, nós esperamos que ele crie essa resolução. E aí ele determine quais são, de fato, os equipamentos que o cirurgião dentista precisa ter no seu consultório. Então hoje a gente segue o quê? O modelo da medicina. E dentro do modelo da medicina, o que está escrito lá? Preciso monitorar, preciso ter desfibrilador, preciso ter oxigênio, preciso ter treinamento em suporte básico de vida, dominar das técnicas de medicação, contar com as medicações que sejam os antagonistas, os reversores da medicação que induziu a sedação. Então nós estamos vivendo um momento aí de tribulação, mas isso vai passar, né? Vai sair uma resolução do Conselho Federal de Odontologia e aí as coisas serão muito mais claras. E isso é muito bom porque vai elevar o patamar da qualidade da sedação realizada por cirurgião dentista e, sobretudo, vai elevar o nível da segurança da sedação que hoje o dentista faz. Infelizmente, eu não posso ser negligente nessa informação, tem muito colega cirurgião dentista que prescreve uma medicação ansiolítica durante seus procedimentos, mas não faz o acompanhamento, não faz o monitoramento, não tem uma droga reversora, não tem sequer um cilindro de oxigênio para caso de uma queda de saturação, uma diminuição de frequência respiratória. Então isso acaba. Aí o patamar da sedação odontológica ela vai para outros níveis. E é isso que a gente espera, né? E todo mundo ganha, né? Bom para a classe odontológica, bom, sobretudo e principalmente para o paciente. Com certeza. Né? Que vai saber que aquele profissional que está realizando a sedação ali no seu consultório, ele conta com todo o aparato de segurança para eficiência e para a segurança das sedações. Com certeza. E o que eu entendo? Apesar de a legislação ainda, da odontologia, ainda não exigir, sim, ou tem-se visto a tendência dos cirurgiões dentistas estão se atentando para isso. Primeiro, para se antecipar, porque é uma coisa que vai vir. Sim. E segundo lugar, também para oferecer um serviço num patamar elevado. Exatamente. Para oferecer um serviço diferenciado para o seu cliente, para o seu paciente, e o paciente ver até mais valor no serviço que ele está adquirindo. Falou, opa, identificar um diferencial no profissional. Falou, opa, peraí, esse profissional ele é excelente como cirurgião, mas ele está preocupado não só com os aspectos técnicos, ele também está preocupado com a saúde do paciente. E os nossos alunos, Aline, eles saem das nossas formações com essa ideia muito clara, que ele precisa se movimentar em direção ao monitoramento, em direção à segurança da sedação. Então, todos os nossos alunos, eles adquiriram o monitor após a nossa formação. Isso não tem dúvida nenhuma, porque não existe sedação eficiente sem a segurança estar atrelada. Com certeza, com certeza. É questão de consciência e questão de mostrar para o paciente ali que eu não estou preocupado somente com o aspecto técnico da cirurgia, né? Eu estou vendo tudo, eu sei o que está acontecendo com o batimento cardíaco do meu paciente, eu sei o que está acontecendo com a respiração do meu paciente, e isso é o que faz a sedação em ambiente ambulatorial ser segura. Com certeza. Eu sempre falo, né? Eu gosto muito da analogia da sedação com a aviação. Então, o que precisa, né? Dentro de qualquer voo, você sai de Belo Horizonte, você vem para São Paulo, é um voo de 1h15. Tem todo um checklist em relação à segurança. Ela vai te falar sobre as máscaras de oxigênio que caem automaticamente, sobre as saídas de
de emergência. E dentro da nosso ambiente ambulatorial, o colega precisa fazer esse checklist. Ele tem que ter lá, independente se é uma sedação pela via oral, se é uma sedação pela via intramuscular, inalatória, venosa, não importa a hora do voo. A qualidade da segurança, ela não é negociável. Com certeza. E é o que eu acho que tá crescendo essa Tá consciência, crescendo, né, tá de que é muito negociável. bacana. O dentista entendeu sobre isso. Essa é a nossa missão hoje, falar sobre como atingir, como decolar o avião e manter o voo em segurança. Carlos, e se tiver algum tipo de turbulência, que é se tiver uma intercorrência, Emergência, de fato, né, que dentro pode do acontecer. consultório, qual é a principal intercorrência que pode ter no ambiente ambulatorial durante uma sedação? É a diminuição da saturação em decorrência de uma diminuição da frequência respiratória. E aí, como é que você vai saber isso? Você vai saber através do seu monitor. Ele está te dando a informação. Olha, a saturação do seu paciente está baixando. E ele vai te avisar antes que aquele quadro chegue numa emergência cardíaca. Exato. Então aquela urgência não se torna uma emergência porque você monitorando, você faz a leitura, o piloto pega o punch aqui do avião e corrige. Não deixa aquela turbulência virar uma situação emergencial. Administra oxigênio para o paciente, se necessário for, mas foi um monitor multiparamétrico que te passou essas informações. Olha, a frequência respiratória está diminuindo. Olha, a saturação do paciente está diminuindo. Pode até acontecer, né, Aline, do monitor disparar o alarme e falar: ô, meu amigo, já que você não fez nada até agora, eu te avisei, e você não fez nada, eu vou dar um alarme para você, para quem sabe agora você tomar uma atitude. Então, como que você vai voar às cegas, sem o monitor, sem o GPS? Com certeza. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. É muito legal. E todo mundo tem essa consciência. E entendo que até não somente na sedação. A gente chega até num ponto além. Porque os acontecimentos, as intercorrências podem ocorrer mesmo quando não há sedação. Perfeita colocação. Inclusive, Aline, a sedação é uma prevenção à intercorrência. Então, no dia a dia, o colega cirurgião dentista ele recebe um paciente para uma avaliação, que é o primeiro contato que ele vai ter com o paciente. Olha a oportunidade que ele tem de apresentar um diferencial quando ele senta o paciente na cadeira, coloca lá o monitor para trabalhar e mostra para o paciente: olha, seu João, parabéns. Sua pressão arterial nesse momento está 12/8, sua saturação, sua frequência cardíaca. É um grande diferencial, é um plus. Ou o contrário também pode acontecer. Ele fala: seu José, muito bom, a gente já entendeu o que o senhor precisa para sua reabilitação, mas antes eu vou te encaminhar para uma avaliação cardiológica, seu José. Porque olha só a pressão arterial do senhor, quanto que tá. Doutor, como assim? Eu nunca tive uma pressão 20/11, mas o monitor não mente para nós, seu José. Vou fazer uma carta aqui e vou solicitar uma avaliação do seu cardiologista. O que ele fez, Aline, na prática? Ele evitou um acidente na cadeira odontológica. Com certeza. Você falando aí, me veio um pensamento no seguinte ponto. Uhum. Às vezes a gente acha, eu comecei a conversa com você achando que a gente estava falando da segurança do paciente. Segurança mas nesse para todo caso, mundo. a gente está falando da segurança para todo mundo. Do serviço, né? Do profissional que não atendimento. quer ter uma intercorrência nessa magnitude na sua cadeira, do paciente que vai fazer um exame complementar antes de fazer o procedimento cirúrgico odontológico. Então, é um benefício para o dentista e para o paciente, Com certeza. né? É importante demais o colega cirurgião dentista se conscientizar que ele é um profissional da saúde. O dentista tem essa mania de reclamar que ele não é respeitado como profissional da saúde, mas o que ele faz para ser respeitado? Não solicita um exame, não tem um monitor multiparamétrico, continua atendendo o paciente igual se atendia no século passado. E eu claramente vivencio uma transformação na odontologia.
essa mudança de paradigma, um dentista procurando, olha só onde nós estamos na maior feira hospitalar de equipamentos médicos da América Latina. Tecnologia. De tecnologia para o atendimento médico. E eu aqui, cirurgião dentista, sendo prestigiado, sendo convidado para falar da importância do monitoramento. Nós estávamos juntos no CIOSP, né, onde vocês estavam lá com o stand, mostrando para o dentista, olha, o monitor nosso está aqui, o desfibrilador nosso está aqui. Você quer esperar ter um problema para depois correr atrás e adquirir? Ou nós vamos contar com a prevenção? Eu vou ler os sinais vitais do meu paciente antes mesmo do procedimento. Isso é prevenir intercorrência. E é o que você falou muito claro e muito certo, independente de sedação. O paciente pode ir lá fazer uma restauração e por causa da fobia, por causa da ansiedade, por causa do medo, ter uma taquicardia, ter um aumento de pressão arterial. E aí, se você não sabe o que está acontecendo, existe, Aline, as principais intercorrências médicas em consultório odontológico. A principal chama-se lipotímia. O que é lipotímia? É um paciente que te fala, ai doutor, eu não estou me sentindo muito bem, estou suando frio, acho que eu vou desmaiar, mas ele não chega a desmaiar. Se você estiver monitorando o seu paciente, você já tem essas informações. Fala, olha, tem uma queda de pressão arterial, tem uma diminuição de frequência cardíaca, vamos dar um suporte correto para o meu paciente. Você não tem dúvida do que está acontecendo. E eu penso até, acredito eu, que além de gerar para o paciente ali, a gente fala, é um termo até talvez da área comercial que veio para a área médica, a questão da experiência do paciente. Você torna para ele uma experiência muito diferente e eu suporia dizer até que você evita que ele aumente os níveis de ansiedade pelo fato dele estar vendo que ele está sendo cuidado. Então olha, você diminui ainda mais a chance. É fundamental esse conceito. Quem me acompanha quem me acompanha vai ter a oportunidade de prestigiar o nosso bate-papo, nosso podcast aqui. Eu falo exaustivamente em melhoria da experiência de atendimento do paciente. E é isso. Você atrela conceitos, você atrela valor para o seu paciente, ele se sente mais seguro, ele se sente mais protegido, ajuda a diminuir a sua ansiedade, porque fala, opa, peraí, nesse espaço aqui, o doutor tem tudo que eu preciso para a realização do meu procedimento. O cirurgião dentista ou o profissional da saúde também se diferencia em relação à concorrência, né? Sem dúvida, né? É um grande diferencial para o paciente. O profissional se mostra atualizado, ele mostra que ele se preocupa com a sensação de conforto do paciente, ele tem esse diferencial de acompanhar os sinais vitais do seu paciente durante todo o procedimento. Então não dá mais para a gente continuar com a mesma odontologia que foi praticada até anos atrás. A gente tem que dar esse passo em direção ao conforto do paciente, a gente tem que dar esse passo em direção à qualidade dos nossos atendimentos, a segurança dos nossos atendimentos, porque, infelizmente, as questões elas podem sair do controle, né? As fatalidades, aí vem aquele dilema, né, Aline? Fatalidade ou imprudência ou negligência do profissional? Se ele contasse com o monitor, ele já teria prevenido uma situação. Com certeza. Ele já teria tido tempo hábil para evitar que uma urgência se tornasse uma emergência. Então, o recado final que eu tenho para passar para os meus colegas cirurgiões dentistas. Meus amigos, vamos pensar como cirurgiões atualizados, vamos pensar como profissionais da área da saúde, que é isso que nós somos, e vamos levar esse conforto para os nossos pacientes através de sedações eficientes, mas atrelada à segurança. Não dá para fazer sedação administrando um medicamento para o seu paciente sem saber o que de fato essa medicação resultou em relação aos sinais vitais.
em relação à sua pressão arterial, em relação à sua frequência respiratória, à sua saturação. Então, o grande recado é: monitore seus pacientes, apresente esse diferencial no seu dia a dia, melhore a experiência de atendimento dos seus pacientes, né? Então, mais uma vez, obrigado, Aline, pela oportunidade. Obrigado a CMOS Drake pela oportunidade. Foi um privilégio poder vir falar com vocês. Esse bate-papo totalmente informal, descontraído, onde o objetivo é realmente conscientizar os nossos colegas cirurgiões dentistas. Com certeza. Eu acho que a gente conseguiu levar muito bem esse recado. Para quem ainda não se capacitou e tem interesse em se capacitar, como consegue acessar seus cursos? Olha, eu uso muito o Instagram, então vou pedir pro pessoal me seguir, dr.carlosjribeiro. Lá eu tenho toda a divulgação dos meus cursos, tem o link lá para o colega acessar e ver as próximas turmas, as próximas datas. E lá eu falo todo dia sobre sedação, né? Dicas, qual foi a via que nós administramos a medicação, quais foram os resultados, mostro ali os parâmetros no monitor, né? Apontando realmente dicas práticas de que é fazer uma sedação eficiente e segura. Então, peço para que me sigam por lá, porque lá é meu canal de comunicação. Não, com certeza. E para os pacientes, também deixar uma dica final, sempre que ele for no consultório, o que ele deve observar, o que ele deve perguntar. Muito importante isso, né? Ela vai lá no colega que ela confia e ela busca pelo benefício da sedação, e ela pode e deve perguntar para o cirurgião que vai atendê-la: doutor, eu entendi sobre a sedação, vai ser um grande benefício, eu preciso dela para conforto, para melhorar minha experiência, mas o senhor conta com um monitor multiparamétrico, o senhor tem o oxigênio aí, caso haja necessidade. Então é uma dica para você, paciente, chegou num colega profissional cirurgião que vai te oferecer o benefício da sedação, pergunta para ele: doutor, eu vou estar sendo monitorado o tempo todo? Doutor, o senhor conta aí com cilindro de oxigênio, as medicações reversoras, os antagonistas? Porque isso é fundamental. Com certeza, com certeza. Eu acho que com certeza, tanto os pacientes como os cirurgiões dentistas vão sair com uma conscientização maior e que eles possam nos ajudar também a propagar essa informação. Afinal, saúde e segurança têm que andar de mãos dadas. Com toda certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que nos seguiu. Ajuda a compartilhar essas dicas importantíssimas com os profissionais da saúde, com os seus amigos também, e ajudar a levar mais conscientização para todas as pessoas. Muito obrigada. É isso daí. Show de bola. Um grande abraço a todos e mais uma vez, obrigado.